Olá, estamos aqui e hoje não é mais um episódio do Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Hoje estamos realizando esse episódio alusivo ao primeiro aniversário deste podcast que foi pensado, idealizado para ser um comunicador, para ser algo que agregue ao direito condominial, ao condomínio, à sindicatura como um todo. E nesse mês de julho de 2025, fazendo uma retrospectiva dos últimos 12 meses, quando se iniciou, essa ideia que se teve de trazer para o Rio Grande do Sul uma plataforma que comunicasse com os nossos pares advogados, com os síndicos, com os prestadores de serviço, com todos aqueles que fazem parte desse universo chamado condomínio. E hoje, diferentemente das outras ocasiões, onde nós sempre recebemos algum convidado que venha, que é um expert, que é alguém que agregue nesse mundo condominial, nós vamos fazer uma conversa entre nós. Doutora Márcia, aqui do meu lado, doutora Jaqueline aqui conosco também, e iniciar agradecendo a LCD Condomínios, a Sinosvale Engenharia, aos nossos apoiadores institucionais, Anacom, SEX, Condomínio pelo Mundo e Conase. E quero iniciar dizendo que é uma satisfação imensa nós completarmos esse primeiro ano tendo vocês nos ouvindo e dialogando conosco ao longo de todo esse período que nós aqui estamos, ouvindo. Muitos de vocês vieram aqui e muitos que estão nos assistindo ainda vão vir, para que a gente possa entregar mais e melhor. E eu não poderia fazer o encerramento dessa primeira fala minha, senão agradecer. Agradecer a Márcia e agradecer a Jaqueline, que quando a gente teve essa ideia lá no ano passado, né, acho que foi abril, se eu não me engano, que eu conversei com as duas, elas disseram, vamos fazer. E depois a gente vê como é que a gente vai fazer. E é importante isso, né? É aquele ditado que diz, quem tá contigo na trincheira importa, mais do que a própria guerra, né? Então, é isso. Gurias, bom dia. Bom dia. Queria agradecer a vocês que já nos seguem, que nos acompanham. E queria dar um agradecimento muito especial ao Ramon, que quando eu recebi aquele convite, eu disse: será que ele acertou a pessoa? Será que é para mim mesmo esse convite? Não, não pode ser. O Ramon me convidando para fazer um podcast sobre direito condominial. Logo eu, que entrei no mercado naquele momento de crise em 2020, que entrei efetivamente, eu já fazia aqueles casos de condomínios, mas eu agarrei e abracei os condomínios em 2020, naquele momento que todo mundo estava naquela crise, com aqueles medos na pandemia. Já que eu conheci no podcast. Antes eu nunca tinha falado com a Jaque. Antes eu nunca tinha visto a Jaque. Aí quando me apresentaram, foi um match perfeito. As duas se acharam. Agradecer também ao Marcelo da LCD, a LCD do seu Luiz, que nos abraça com muito carinho, nos apoia, aos nossos amigos da Sinusvale, que acreditaram também na gente, aos nossos apoiadores, que estão nos seguindo e gostando muito do nosso trabalho, ao pessoal da SEX, que compareceu ao nosso podcast, que daqui a pouco nós falaremos um pouquinho de cada um deles. Jaque, faça tuas considerações. Hoje é um dia muito emocionante para todos, né? E, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Ramon, que foi o idealizador dessa grande proposta, desse grande projeto, que está dando muito certo, que a gente recebe muito feedback e as pessoas estão gostando de toda essa idealização do Ramon. O sonho que saiu do papel e a gratidão desse sonho dele, a gente estar junto com ele nesse projeto. Eu te agradeço muito, Ramon. Eu tenho uma consideração de irmão com o Ramon. Eu amo muito ele. É um carinho imenso que eu tenho por ele, pela família dele. De quebra, eu ganhei a Marcinha de amiga, como ela mesma falou. Foi um match perfeito. A gente é o negativo e o positivo, né? Eu sou elétrica, a Marcinha é calma, e aí a gente se completa. Agradecer também ao Marcelo e ao seu Luiz Carlos por ter nos abraçado no primeiro momento
estar conosco nesse projeto. Ao Marcelo e ao Deison da Sinus Vale, que também acreditam nesse projeto, a todos os nossos apoiadores e a todos os nossos telespectadores que assistem, que compartilham, que nos passam o feedback de cada episódio. Vocês são a chave desse programa. Muito obrigado a todos. Pois é. E ao longo desses 12 meses, muitos passaram por aqui, trazendo a sua vivência, a sua experiência. Mas eu acredito que, e eu quero deixar só fazer um parênteses antes, né? Que a Jaque fala e a Márcia também, o projeto é nosso, viu? É nosso, não tem, não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui foi, a gente tem só a gente tem a ideia, se elas não viessem junto, talvez a ideia nunca tivesse saído do papel, né? Então, é muito importante, as pessoas são mais importantes do que aquilo que a gente muitas vezes se propõe a fazer, porque se elas não vierem junto, talvez não aconteça. Muito provavelmente não aconteça. Mas a ideia toda é fomentar esse mercado. E um ano depois, fazendo uma análise, uma retrospectiva, eu vejo o quanto que cresceu, porque há um ano atrás, o mundo condominial, ele já tinha suas demandas, ele já tinha suas dores, mas e talvez seja por isso que a gente sinta isso de uma maneira mais latente, por nós estarmos mais próximo, comunicando, trazendo pessoas aqui. Nós trouxemos síndicos, profissionais e orgânicos, a gente trouxe advogados, a gente trouxe empresas prestadoras de serviço, engenheiros, e cada um trazendo o mercadinho, né? Não vamos esquecer, segmentos que compõem a estrutura condominial. E cada um trazendo alguns pontos que a gente não imagina, a gente não faz ideia, nós advogados, que a gente enxerga só uma parcela. Né? E administradoras. E administradoras. A gente trouxe administradoras. Administradoras. Que todos são amigos, né? Todos. Podia dizer amigos, mas o segmento todo é esse. Eu vejo que hoje, cada vez mais, se precisa suprir essas dores com uma informação. Na Anacom, que é uma das nossas apoiadoras institucionais, no qual eu estou fazendo parte da diretoria nacional agora, existe um projeto de começar a fomentar cursos, né? Cursos de curta duração, cursos de longa duração. A SEX também é uma que faz já um projeto parecido como esse, no sentido de lives, de webinar, e eu vejo como ainda é desafiador e como ainda é necessário que isso continue. Mas eu vejo também, ao mesmo tempo, uma coisa, mesmo eu tendo lacunas que precisam ser preenchidas, eu vejo muita desinformação. Existe ainda carência de conhecimento no mercado. O mercado ainda está muito carente de profissionais que entendem e que repassam essas informações e de uma forma, não vou dizer correta, né? Porque tem síndicos que querem ouvir o que eles querem, né? E tem profissionais que acabam fazendo isso. Não, se tu acha que tá certo, tá tudo bem. E isso vai levando à desinformação e vai levando ao caos. É a falta de qualificação do mercado. Qualificação. Tá trazendo grandes problemas. Porque esses dias, inclusive, a minha mãe encontrou um aluno quando ela dava aula no ensino médio, perguntou para ele, o que você está fazendo? Ele, eu sou advogada. Lá, minha filha também é advogada. E ela disse, e que área que tu atua? Ele disse assim, eu atuo em tudo. E ela, minha filha trabalha com direito condominial. O que ele olhou para ela e disse assim, direito condominial é fácil, qualquer um faz. A minha mãe, então tá. Humilhou ela nem sua discutiu. mãe. Humilhou, mas a minha mãe pensou assim, coitado, ele não sabe o que faz, não sabe o que fala. É por causa de profissionais desses, assim, que acaba Clínico que... geral. O clínico geral acaba aqui. Gostamos dos clínicos gerais, porque muitas vezes eles causam problemas e esses problemas caem no nosso colo pra gente solucionar. Então, mostra que a gente qualifica o mercado e muitas vezes os síndicos notam que esses profissionais que fazem o geral não são bons e acabam valorizando o nosso trabalho. Os condomínios acabam valorizando o nosso trabalho. Uma coisa que eu verifico, né? Eu tenho uma certa leitura nessa parte. Tu falou que qualquer um faz o direito condominial. Eu já escutei isso do direito de família, que qualquer um faz, né?
Mas o que a gente verifica, né? Hoje nós vivemos um momento em que tudo está muito acelerado, né? Tu não tem tempo. Ninguém tem tempo para nada. Todo mundo que a gente conversa, vocês que estão nos ouvindo, o que ninguém tem tempo? Tá Tempo. todo mundo envolvido com alguma coisa, seja frutífero ou não, o que esteja fazendo, independente, envolvendo dinheiro ou não, mas ninguém tem tempo. E ninguém tem tempo, quando tu fala ninguém tem tempo, também ninguém tem tempo para se qualificar, né? Vamos na prática. Na prática a gente vê como é que a coisa acontece. E aí é que eu verifico o grande diferencial, é a ausência de uma capacitação. Eu saio fazendo primeiro, é como se, ó, eu não sei dirigir, mas eu entro no carro, eu ligo e eu vou sair andando. Eu aprendo a dirigir no caminho. Eu vão bater em mim, talvez eu morra no meio do caminho, mas e assim que eu vou fazendo. Então eu verifico hoje, e aí a internet, e aí vem, né, a oportunidade versus o oportunismo, né? Que são duas coisas completamente diferentes. A gente tem, nós já ouvimos de muitas pessoas que vieram aqui, de que existem cursos de formação de 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas, né? Sendo que uma formação mínima para um gestor condominial é alguma coisa acima de 60 horas. Né, ao longo de todo um período, e não é só você assistir aulas gravadas, né? É você interagir, é você fazer uma série de realizações, né? Então, esse que eu vejo que é a grande questão. O momento em que a gente está vivendo, no sentido da pressa, né? Acho que Cazuza nunca teve tão certo quando disse, né, que o tempo não para e a gente passa correndo por ele ainda, né? E só que dentro da questão condominial, ela é muito complicada quando é isso. Na verdade, a advocacia como um todo é isso. Você fazer alguma coisa com pressa, porque você ser ágil é diferente de você fazer com pressa as coisas. E a gente sabe que dependendo do que você faz, o estrago que é feito, às vezes não tem mais não tem o que consertar. Não. Ou, né, se tu ainda conseguir achar uma saída, alguma coisa, talvez ela seja muito onerosa desse ponto de vista. Então, assim, uma retrospectiva que eu vejo, que na minha opinião é muito marcante desse nosso 1 ano de podcast, é essa mensagem que a gente sempre tentou passar aqui, e os nossos convidados, porque os nossos convidados, quando a gente chama eles aqui, não é questão de ser um amigo ou ser simplesmente um atuante no mercado condominial. Não, é alguém que realmente faz a diferença naquilo que se propõe. Ah, mas ele faz por dinheiro. Sim, a remuneração é algo inerente à prestação de serviço. Mas eu digo assim, ó, é você fazer bem e tem sempre uma mensagem por trás daquele trabalho. É a capacitação que, eu fiz um curso. Tranquilo. Eu tenho síndicos, no qual condomínios que eu atendo, que são excelentes pessoas, são bons seres humanos, tá? Mas eles fizeram um curso, uma vez lá em 1800 e alguma coisa, ou não fizeram e acham que pela prática tem, que eu não me sinto convidado de trazer aqui. Né? Não me sinto convidado, e não quer dizer que eles façam coisas erradas nos seus dias a dias, mas é alguém que não compactua com o que a gente está tentando entregar aqui, que é justamente isso: capacitação, leitura, dá trabalho, não é fácil, tá? A gente sabe disso. Eu dou aula para síndicos em cursos de formação de síndico, eu vejo o quanto que é desafiador. Muitas vezes o síndico não consegue ir para aula porque está numa assembleia, ou ele está na aula e estoura uma demanda que ele tem que sair para resolver alguma coisa. É difícil, é complicado, mas nós acreditamos muito que o diferencial disso tudo é quem busca constantemente o conhecimento e, principalmente, aplicá-lo. Né? Que nem quando eu dou os livros de presente, né? Eu digo, tô te dando, mas tu tem que ler, tá? Lê e aplica. E além de ter uma qualificação, eu sempre falo que eles têm que ter uma assessoria, principalmente uma assessoria jurídica. O que eu vejo hoje? A assessoria jurídica ainda é um tabu dentro dos condomínios, tá? Porque eles acham que é uma despesa desnecessária. Eles acham que o advogado é um gasto. Eles não vê o advogado como uma pessoa que está ali para te assessorar, para não dar um problema onde tu vai ter um prejuízo ali na frente. Começando pelas desatualizações de convenções. Esse ano, eu estou bem feliz que chegou até nós muitos síndicos com muitas convenções para a gente alterar.
muitos regimentos. Então, eu vejo que o síndico qualificado, que o síndico que quer ver o mercado melhor, que quer um mundo condominial melhor, ele não vê a assessoria como um prejuízo, como um custo. Ele vê isso como um aliado à boa gestão que ele está fazendo no condomínio. Um agregador de valor. Agrega os valores ao todo. Então, nesse ponto eu estou muito feliz, porque muitos deles já assistiram os nossos episódios, quando a gente fala da convenção, que a gente tem convenções arcaicas. Eu tenho uma convenção que já passou nas minhas de 69. Não pode pet. Imagina o que tinha nessa convenção. Só que eles não querem mudar, porque é um gasto. Mas imagina uma demanda. O quanto Aí o seria. que acontece? Do PET a gente já resolve com jurisprudência, hoje é tranquilo. Mas e as outras demandas, quando chegam até a ti? Tu sabe que isso que tu tá falando já que foi no final de 2023, lá em Niterói, uma palestra que eu dei para um grupo de síndicos, e teve uma subsíndica que estava na palestra, que ela disse, olha, a minha convenção ela é de 1960, e ela não mostrou a convenção, não estava ali com ela. E não sei se tinha digitalizado também, mas ela disse que na convenção dela estava escrito, tá, que pessoas de cor não podiam Não. entrar dentro do elevador. Eu já vi isso também. Olha que loucura isso, né? Claro que a gente sabe que muitas situações, mesmo positivadas na convenção, existe uma lei, né, maior, vamos dizer assim, que supre aquilo ali. Os pets é um. O fumar no condomínio é outro também. Né? Então tem algumas situações, mas eu fico muito feliz, né? Eu tô fazendo uma convenção agora e a convenção anterior ela só tem 10 anos. E quando o síndico me entregou ela, eu olhei de 2015, assim, Surpreendeu. ela tá muito boa. Ela tá muito boa a convenção. Eu disse, olha, eu acho que a maioria nós vamos manter esses artigos aqui. O regimento interno é que tem que realmente dar uma polida melhor ali que tá dentro. Alguma outra coisa, a questão da curta temporada, né? Que isso aí é um tabu ali que a gente coloca sempre. A questão das penalidades, aumentar algumas coisas, mas é isso. Então tu vê a diferença. O que muitas vezes a massa condominial prefere é o que a nossa é o que acontece com a nossa Constituição Federal, né? É tu fazer emendas nela, fazer costuras, como eu costumo dizer, só que daqui a pouco tu faz tanto isso que tu tá tão extenso aquele segmento, ou tu já tá contrariando o texto que tá dentro do documento mesmo, ou muitas vezes, e eu tô com um condomínio agora, que nós estamos vendo isso, e tem uma pessoa que é a subsíndica, ela não quer mexer. Por quê? Porque há 20 anos atrás ela fez parte quando foi feita a primeira vez. Aí eu tive que olhar para ela e dizer assim, eu sei que isso é um filho para ti, que tu não quer deixar o filho embora. Eu falei isso aí pra ela. Mas tem coisas ali que precisam ser mexidas. E aí ela comentou, mas sobre o salão de festa, por exemplo, esse item, nós já fizemos outras assembleias. Aí eu perguntei, tá, mas então vocês criaram regras que complementou o regimento. Tinha quórum qualificado? Ela me olhou assim, acho que não. Pois é. Né? Então, assim, essa revisão, ela vale também dentro do condomínio. E a gente falou muitas vezes aqui, a questão do custo para o registro, lá no registro de imóveis, né? Também ele é importante que isso passe, mas daqui a pouco, se o condomínio não tem dinheiro num primeiro momento, Por hora. aprova ali que vale dentro do condomínio e depois se registra. E depois se registra, entendeu? Faz um fundo para isso. Nós notamos isso com os nossos convidados, os síndicos, e a gente conseguiu notar que desses síndicos que nós trouxemos aqui para o nosso podcast, a cultura é diferente em cada local. Tivemos a Natália lá da Serra, que era uma cultura diferente. A Ana Paula do Chá das Síndicas do Rio de Janeiro. Diferente também o jeito que até no Rio de Janeiro eles lidam com uma assessoria jurídica. A importância que eles dão para uma assessoria jurídica no condomínio. E os nossos síndicos aqui, que nós trouxemos do Vale dos Sinos, aqui de Porto Alegre, que nos mostraram a valorização que eles dão para uma capacitação, uma qualificação, que isso eles conseguiram demonstrar e falar que foi aos poucos e que ajudou muito eles na qualidade do serviço prestado.
E também o que nós batemos sempre, não sei se vocês já tiveram o prazer de assistir às palestras do Dr. Ramon, que ele fala sobre os pilares para o condomínio, o que que precisa, uma assessoria técnica de engenharia, uma assessoria jurídica, contábil, que todos esses são muito importantes para dentro de um condomínio. E eu acho que nós conseguimos trazer quase todos eles Exatamente. para dentro Só do o nosso. contábil Só o que não. contábil que ainda não, mas Isso. nós Que a gente tá estamos aguardando. aguardando. Ele sabe, se ele estiver nos ouvindo, ele sabe quem ele é, que vai vir aqui no nosso podcast. Isso ele é fundamental, né? A Márcia fala da questão da engenharia. Isso é outra coisa que nós sempre colocamos, e eu já tive uma situação onde o síndico foi muito honesto, eu achei muito bacana isso, que ele disse, eu não tenho dinheiro, olhou para mim e falou, não tenho dinheiro de pagar para ti uma assessoria e uma assessoria para engenharia. Aí eu olhei para ele e disse assim, então fecha com a assessoria de engenharia, tá? Eu vou te cobrar um valor só para analisar o contrato aqui, mas quando ele for assinado a obra, é o engenheiro que tu vai precisar, mais do que eu, né? Então, hoje, vocês que são da gestão condominial, vocês sabem, o arcabouço legal e jurídico que eu tenho em cima da figura do síndico, não tem como você achar que você sozinho você vai conseguir fazer isso. A administradora, ela é uma excelente auxiliar dentro das tuas funções. Mas o síndico precisa entender também que a administradora, ela não é a engenharia, ela não é o jurídico. Ela é aquela assim, estourou a bomba, preciso de um prestador de serviço. Me ajuda a montar a previsão orçamentária, rodar o boleto. Tudo isso a administradora vai fazer, né? E tem algumas administradoras, como a LCD, que nós já, em 2 oportunidades, já recebemos o Marcelo aqui, que se preocupam em capacitar também o síndico. Mas o trabalho não é função da administradora fazer isso, né? Só que a questão é que legalmente você, síndico, você tem que dar conta desse trabalho. Mas aí o síndico vai dizer, tá, então eu tenho que fazer uma faculdade de Direito, uma faculdade de Engenharia, uma faculdade de Contabilidade, uma faculdade de Administração para ajudar aqui na questão administrativa. Não, não tem como fazer isso, né? Não tem como exigir isso. Às vezes tu pega um que outro que tem essa formação, uma delas pelo menos, mas a grande questão é que você precisa se cercar disso, É se cercar de bons profissionais. de bons profissionais. Só que daí tem esse desafio, tu enxergar a diferença de custo e investimento, né? Custo é quando estoura alguma coisa no teu condomínio por uma ausência de uma manutenção preventiva e você tem que sair atrás de um engenheiro ou de um prestador de serviço que refaça aquele trabalho, que segure, ou daqui a pouco você ter alguém que periodicamente faça uma avaliação. A grande questão, né, e até estava conversando com uma colega da Anacom, que ela quer fazer uma live sobre isso, é as questões estruturais. Nós temos LTIP, que a cada 5 anos, Porto Alegre, a cada 5 anos que tu tem que fazer, mas, gente, 5 anos é muito tempo. Muito tempo. Ainda mais num clima como o nosso, né? Que a gente não está no Rio de Janeiro, a gente não está no Nordeste, né? A gente está num lugar que constantemente está sofrendo aí as intempéries do clima, do sol, da chuva, do vento e tudo mais. Então, a gente percebe, né, aquilo que a gente sempre fala, né, Jaque? Nenhum incêndio começa grande, né? Grande. Por isso que eu sempre falo, a prevenção, ela é a chave da tua gestão, porque o custo é sempre o prejuízo. Todo o custo que tu tem por uma falta de manutenção é prejuízo. E não é prejuízo para o síndico, é para massa condominial. Só que muitas vezes eles não entendem isso. Eu sempre falo para os síndicos, tu tem que ter o teu advogado de confiança, os teus prestadores de confiança e o teu engenheiro de confiança. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas o fulano coloca todo mundo nos condomínios dele. Sim, mas é de confiança dele. Esse tipo de coisa a gente não consegue tirar Sim. do síndico. Porque a gente tem as pessoas de confiança, os nossos médicos, os nossos amigos. Então, na gestão, isso é muito importante. A gente sabe que quando tem um de confiança, vai dar o problema de confiança, vai estar lá e vai solucionar da maneira correta. E vai orientar da forma correta, me entende? A coisa que eu sempre oriento. Ah, um condomínio novo. Entrou um condomínio novo na carteira. Primeira coisa, pega seu engenheiro de confiança, faz toda uma vistoria naquele condomínio, elenca todos os pontos
né? Todos os pontos que tem para fazer manutenção, para fazer melhorias. Porque no momento que tu vai entregar essa gestão, às vezes tu vai responder por algumas coisas que era de outras gestões que não foram feitas. Então, é muito importante. O advogado é importante para rever previsão orçamentária junto com o síndico, que deveria sempre ser junto com a administradora, mas a gente sabe que muitas delas pecam, Uhum. né? A gente sabe, a gente conhece. Então, o síndico não pode deixar esse lado financeiro nas mãos da administradora. A questão da inadimplência, a questão de processos, a questão da própria convenção. Eu recebo síndicos que eles não leram. Esses dias ele chegou lá e ele me disse: meu Deus, eu tenho esse poder dentro do condomínio, já que eu não sei. Ele está 4 anos dentro do condomínio. Essa é a questão, né? A falta de conhecimento. Alguns dos nossos convidados que vieram aqui disseram claramente: gestão condominial não é você pagar as contas, ver se a grama está cortada, ver se o elevador está funcionando, se tem água na caixa d'água, né? Se o prédio está limpo. Isso não é gestão condominial. A grande questão é que, culturalmente, né, a gente vem de um cenário que gestão condominial era isso, né? Paga a conta, emite boleto. Emite o boleto. Ou muitas vezes, né, a gente escuta a frase, e não só na área condominial, mas em todo lugar: não tenho dinheiro, né? Nesse ano de 2025, o evento da SEX lá em Cascavel, eu gostei muito, né? Se ela estiver nos assistindo aqui, fica um grande abraço para a Josiane, síndica de uma cidade chamada... Daqui a pouco vem o nome da cidade dela. Era próximo ali a Cascavel, que ela disse o seguinte: quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu só levo para a Assembleia e digo: olha, temos que fazer isso, vai custar tanto, como é que a gente vai pagar? É isso aqui. Não dá a opção da discussão. E uma coisa que eu vejo muito, tá? E conversamos muito isso com muitos gestores aqui que passaram, é o síndico, e principalmente o síndico profissional, tá? Ele se colocando numa posição de empregado do conselho. Exato. Existe um movimento, e eu sou um que eu defendo veementemente essa proposta, é de haver um conselho profissional, né? De pelo menos um ou dois contadores ali de maneira remunerada, porque via de regra o conselho é não remunerado, né? Alguns condomínios, dependendo da sua estrutura financeira, permitem, eu já vi, a isenção da cota condominial para quem é do conselho. Mas é você ter realmente alguém que profissionalmente avalie e auxilie financeiramente a gestão financeira do condomínio. Essa é a questão. E o síndico profissional, muitas vezes, o conselho ele é de moradores, às vezes tu tem a oposição no conselho, tu tem aquele que queria ser síndico, não ganhou e foi pro conselho, né? Ele acaba minando. E aí o que acontece? E eu já passei muitas vezes por isso, o jurídico tá auxiliando o síndico, dizendo: olha, faz isso, faz aquilo, chama uma assembleia, né? Aí eu vou pegar um retorno. Ah, não, o conselho achou melhor não fazer. Não fazer. Né? Achou melhor não... E eu sempre digo: olha, então pelo menos bota em assembleia. Porque se der algum problema, pelo menos tu tá respaldado com a decisão da maioria. E expõe lá a questão. Então eu vejo muito isso. E claro, a gente sabe que tem condomínios aqui que pagam um valor de ticket muito alto para um síndico. E daqui a pouco o síndico, ele não tá interessado em perder aquele ticket. E aí é o desafio, porque daí ele deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Ele não tem a função de liderança. Ele não se põe, eu sou o líder. Que nada mais é do que o síndico dentro do condomínio, ele é um líder. Né? Ele não se impõe, ele não tem essa postura. E tem vários síndicos profissionais que eles não têm essa liderança. Eles só fazem o que os conselhos determinam. Que é muito mais fácil para eles. Entende? Eles não têm essa postura firme. Não, gente, eu fui eleito pela comunidade, né? É o meu nome que responde para qualquer processo civil e criminal, enfim, qualquer notificação que receba. Mas eles não têm esse posicionamento. Eu acho que hoje falta muito posicionamento. Os síndicos, eles não se posicionam como gestores.
Alguns por falta de conhecimento, Uhum. né? E outros por medo De perder. de perder na próxima eleição, não ter aquela reeleição. Então, assim, ó, eu acho que o síndico que é preparado para estar ali naquele cargo, ele tem que se posicionar para tal cargo. Ele tem que ser um líder. E hoje tá carente disso. E aí sempre a gente volta para aquele ponto. A qualificação. Vai ser líder, vai conseguir se posicionar se tiver uma boa qualificação. Se não tiver uma boa qualificação, não vai ter argumentos para contrapor o conselho. Muitas vezes os conselheiros impõem as próprias vontades, sabem que aquilo não está em conformidade com a lei, nem com a convenção, e sabem que o síndico vai baixar a cabeça e dizer, ok, seguimos com a sua vontade. Por quê? Porque ele não vai querer perder Exatamente. aquela carteira. E dentro dessa esfera que a Marcinha está falando, que é uma extensão, na verdade, desse raciocínio dela, e aqui nós recebemos também ao longo desses últimos 12 meses os prestadores de serviço, né? Aquela turma que vai vir para dentro do condomínio oferecendo um produto ou um serviço para que o síndico possa entregar o seu trabalho. Quantas vezes a gente conversou e levantamos os pontos importantes a serem observados quando essa seleção é feita, né? E uma coisa que a gente sempre deixou muito claro: você, síndico, quando você traz as propostas, os orçamentos, e é muito interessante a cultura que se criou sobre isso, né? Porque eu não li em nenhuma convenção até hoje, e não está na lei também, tá? A obrigação do síndico em trazer 3 orçamentos. Não. Não está escrito. E aí vem uma pergunta. É uma cultura. Por que 3? O número cabalístico de 3, né? Eu tive um condomínio que eu achei muito interessante o que o síndico fez. Ele montou uma comissão de obra. E ele não fazia parte da comissão de obra. Tinha membros do conselho, tinha gente que não era membro de nada, era só condômino. E essa comissão foi formada por 7 pessoas, 7 moradores. E eles fizeram uma reforma no condomínio, um condomínio de 12 blocos. Custou muito dinheiro, faz muito tempo isso já. Eles buscaram 9 orçamentos. Nossa. 9 orçamentos. Esses 9 orçamentos, 4 foram desclassificados de cara, sim, e 5 levaram para a Assembleia. O condomínio ficou arrecadando 3 anos em chamada extra para fazer um caixa de valor inicial, né? O total entre o dia que se votou na Assembleia dizendo assim, nós vamos fazer isto, ao dia que a obra foi entregue, durou 7 anos. Né? Ou seja, todo um planejamento, todo um trabalho. E o interessante, o orçamento que foi aprovado não foi o mais barato. Isso é o que a gente muitas vezes fala aqui. Porque a massa condominial, ela sempre vai no mais barato. É automático, gente. De qualquer tipo de De prestador. qualquer tipo. Quando a gente vai no mercado escolher o mesmo produto que da marca A custa 10 e o outro custa 9,50, tu vai no 9,50. É intrínseco isso. Mas eu vejo que dentro da função do síndico, da expertise do gestor condominial, essa questão, esse olhar para saber, olha, nós temos o 1, 2 e o 3, mas nós vamos no 2. Porque o 2, ele tá mais caro que o 1 e mais barato que o 3, mas ele oferece isso aqui tudo. E isso aqui é melhor do que essa questão. Então, isso os prestadores de serviço, eu vejo, e nós recebemos muitos aqui também, alguns prestadores que a lei impunha o trabalho deles, como foi o nosso amigo lá da Imunicinos, né? O Alan, né? A questão da tetetização, limpeza de caixa d'água, muitas vezes a mesma empresa acaba fazendo. E prestadores de serviço, como o caso do Mercadinho, né? Que não é obrigatório, não tem nada na lei ou na convenção que diga que tem que ter um espaço dentro da estrutura condominial, ocupando uma área comum, que os moradores possam, né, ir lá comprar insumos. Mas é um benefício, é algo que se pensa. Dá certo para muito condomínio, para outros não dá, como a gente escutou eles aqui quando vieram falar. O que
se precisa é o quê? É um olhar atento do gestor para atender essas suas demandas. Isso que a Jaqueline falou da questão da liderança, eu escrevi um artigo, vai sair na revista dos condomínios lá do Rio, é a questão do síndico gestor líder, né? E como transformar a teoria em prática. Porque na teoria tá ali, tá o 1348 do Código Civil, tá tudo certo, tudo redondinho. Mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu transformo tudo isso, né? É. Ai, o nosso papo tá bom, né, gente? Mas eu acho que a gente já tá chegando ao nosso horário. Ah, mais uma vez, a gente tá muito honrado com a presença de cada um que passou durante esse ano em nosso podcast. Cada prestador, cada advogado, cada administrador de condomínios, cada engenheiro, cada síndico. A gente aprendeu muito com vocês, muito. Foi uma aula, né, gente? Cada episódio era uma aula, é uma troca, né? A função do podcast é essa troca de conhecimento, onde nós também aprendemos muito. Então, mais uma vez, agradecer todos os nossos convidados, a Sinosvale, a LCD, que acreditam nesse projeto, né? Que são nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, a SEX, que nós três a gente faz parte dessa comunidade de expert em condomínios. São advogados condominialistas de todo o Brasil, onde existe uma troca muito grande de conhecimento. Ao CONASE, ao Condomínios pelo Mundo, do nosso amigo Márcio Espímpolo, hoje presidente da Anacom também, que é uma das nossas apoiadoras. Gratidão. E a minha gratidão eterna a essas duas pessoas maravilhosas, que é a Marcinha e o Ramon. Muito obrigada a vocês que nos seguem, que nos assistem com frequência. Muito obrigada, LCD. Muito obrigada, Sinosvale, por acreditarem na gente, gostarem da nossa entrega. Muito obrigada aos nossos apoiadores. Condomínios pelo Mundo, muito obrigada. Anacom, CONASE e a SEX. Eu vou falar um pouquinho mais da SEX, que como coordenadora da Regional Sul, eu queria agradecer a todo o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, que faz parte da SEX e se fez presente no nosso podcast. A Cris, a Jennifer, Diana, que acabou saindo agora este ano da SEX, mas segue nos nossos corações. O Carlos, muito obrigada por vocês terem comparecido aos nossos episódios e nos assistirem e nos seguirem. A presença de vocês foi muito importante. Nós tivemos um retorno muito positivo da fala de todos vocês. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada, Ramon, por estarem ao meu lado nesses momentos do nosso podcast, em que eu aprendo muito com vocês dentro e fora do podcast. Que nós mostramos aqui para todos vocês a experiência dentro dos condomínios, não só do jurídico, mas dos prestadores de serviço, dos síndicos. Muito obrigada mesmo a todos. Nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho aqui no YouTube. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado aos nossos convidados que doaram seus tempos para virem aqui, trazer a sua expertise, trazer o seu conhecimento. Esse registro é muito importante porque o nosso propósito é compartilhar o conhecimento. E as pessoas que vieram aqui vieram gratuitamente, doando o seu tempo, alguns de outras cidades, como a Jennifer, como a Natália, como todo o pessoal da região do Vale dos Sinos que se deslocou até lá, deixando os seus trabalhos para estarem aqui conosco, levando o conhecimento para vocês. E agora, na nossa segunda temporada, na qual já estamos, vamos para todo o Brasil seguir esse propósito, trazer sempre pessoas que são referências nas suas áreas, dentro do condomínio, seja o jurídico, a engenharia, a contabilidade, a gestão condominial, tudo ligado a condomínios. Eu quero deixar o meu registro aqui de agradecimento e carinho com a Márcia e com a Jaqueline, que são duas grandes amigas que o mundo condominial
me proporcionou. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi os condomínios, foram os condomínios que me escolheram, porque foi muito inusitado, aconteceu muito ao natural, até inclusive numa época que eu estava bem desacreditado da advocacia como um todo. E aí comecei primeiro, fui fazer parte da ANACOM, depois em seguida da Comissão de Direito Imobiliário da ABA. Aí logo eu conheci a Márcia, aí já estava indo para a SEX, daí logo depois a Jaqueline, e quando eu vi a gente está envolvido nisso aqui tudo, até os gargumilhos, né, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas muito obrigado por este 1 ano, que venham os próximos, sempre com este propósito, partilhar conhecimento e entregando valor aqui para que esse mundo condominial seja mais e melhor, porque é isso que a gente deseja. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.